Olá, meu irmão, graça e paz, prazer de estar junto aqui de novo, né? Trazendo uma palavra para você, homem da igreja, né? Homem que confia no Senhor, homem que crê no Senhor. E eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta: tem profeta na tua casa? Tem profeta na tua família? Né? Que você possa dizer assim: eu sou o profeta do meu lar, eu sou o sacerdote da minha casa, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: olha, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quem foi Cornélio? Né? O que é interessante é que a Bíblia vai citar esse homem, talvez o primeiro gentio a ser visitado por um apóstolo para poder receber, né, a palavra, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas. Mas a Bíblia traz uma descrição muito interessante. Cornélio, ele era um romano. Não somente um romano qualquer, ele era um centurião. Significa que ele tinha ao seu comando uma centúria, 100 homens ao seu comando. E o nome dessa corte, né, era a corte chamada italiana. Ele era piedoso, e a Bíblia vai falar isso. O que é uma pessoa piedosa? Talvez, né, no nosso vocabulário, a pessoa bondosa, uma pessoa que realiza atos de piedade, que ajuda o próximo, que se importa com o próximo, né? Não somente piedoso, mas a Bíblia vai falar que ele temia Deus. Ele era temente a Deus. A Bíblia não vai dizer como se deu a conversão de Cornélio, quem era Cornélio, como é que ele conheceu a Deus, como é que ele conheceu o Evangelho. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia traz o seguinte: olha, esse homem temia a Deus. Ele servia ao império mundano, ele servia a um império que não compactuava com as mesmas ideologias, né, ideias do cristianismo, tanto que o Império Romano levou muitos cristãos às arenas para serem mortos, para serem martirizados por feras, né, até também em lutas de gladiadores, enfim. Mas era um império que era o oposto do cristianismo. E esse homem, que era um centurião, um soldado, um homem treinado, um homem que vivia debaixo de um estado, né, impuro, ímpio, expansionista, violento, podemos dizer assim. Esse homem era piedoso e temia Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesse dia, em nome de Jesus. Os meios que nós vivemos, eles não determinam quem nós somos. Ou seja, o lugar onde eu estou inserido, ele influencia na minha vida? Sim. A família da qual eu estou inserido influencia na minha vida? Sim. O meio aonde eu vivo ou convivo influencia na minha vida? Sim, mas ele não determina quem eu sou. Porque esse homem chamado Cornélio servia a um império, era um soldado, um líder, possivelmente já deva ter ido a muitas batalhas ou algumas batalhas pelo Império Romano, né? Talvez tenha executado pessoas debaixo de ordem desse império, mas o meio aonde ele vivia não moldou a vida desse homem, porque mesmo estando num lugar tão terrível, servindo a um império tão difícil, né? Podemos dizer assim. O que ele fez? Ele temia Deus. Ele entendia que havia um Deus. E esse Deus precisava ser temido. Não somente temido, mas servido e adorado. Piedoso, temente a Deus. E aí a gente chega onde eu quero falar contigo. Não somente ele era temente a Deus. Isso tudo está no versículo 2, tá, gente? Mas toda a sua casa. Cornélio influenciou tanto a sua família, na sua devoção a Deus, na sua submissão ao Senhor, na sua entrega a Deus, que
toda a sua casa temia ao Senhor. Escute aqui, meu irmão, em nome de Jesus, a sua posição a respeito do Evangelho, a sua posição a respeito do Senhor vai determinar também qual será a posição da sua casa e da sua família com relação ao Evangelho e a Jesus. Eu quero desafiar você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, mas principalmente você, homem. Tema a Deus de tal maneira que você influencie toda a sua família. Sirva ao Senhor de tal maneira que você comece a influenciar toda a sua casa. Porque a Bíblia está dizendo que, olha, Cornélio, toda a casa dele era temente a Deus. A vida de oração de Cornélio, a vida de entrega de Cornélio mexeu com toda a sua família. E será que a tua vida de oração está influenciando os teus filhos? Será que a tua vida no altar do Senhor está trazendo influência para a próxima geração? Os seus filhos, quando olham para você, os seus netos, a sua esposa, o que ela vê? Um homem de Deus, verdadeiramente temente ao Senhor, que busca o Senhor, ou alguém que só vive o evangelho de aparências? Vamos continuar. De contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Ele era um homem de oração, um homem que dava esmolas, tinha parte social, ele abençoava pessoas, mas ele buscava o Senhor. Escute uma coisa, irmãos. Nós podemos sim ser homens de oração, nós podemos sim sermos sacerdotes da casa e também podemos sim sermos pessoas que estarão semeando na vida de outras pessoas, ajudando outras pessoas. Esse era Cornélio. Será que eu posso dizer que também que esse é você? Que esse sou eu? Se eu tirar o nome Cornélio, o nome Robson, será que se encaixa nessas características? Vamos tirar o nome Cornélio. Será que o teu nome se encaixa nas características de Cornélio? Temente a Deus, toda a sua casa, abençoava pessoas, orava continuamente ao Senhor. E o que é interessante, que a Bíblia fala que esse Cornélio, ele estava orando na hora nona do dia. O que era a hora nona do dia? Por volta de 3 horas da tarde. E segundo a tradição judaica, era a hora mais importante de oração. Aquele homem romano estava seguindo uma tradição judaica. Aquele homem romano estava parando todo dia às 3 horas da tarde para buscar o Senhor. E ele foi recompensado com uma visão. Deus aparece para ele e diz assim: Cornélio, eu vi as tuas esmolas e ouvi a tua oração. Querido, em nome de Jesus, aprenda com Cornélio, aprenda com esse homem, que você seja exemplo para a tua casa, que você seja exemplo para a tua família, que você tenha essas características: piedoso, temente a Deus, não somente você, mas toda a sua casa, dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Não pare a sua vida de oração, não interrompa a sua vida de oração, mas seja um homem de oração, seja um homem que caminha no sobrenatural, seja um homem cuja vida vai trazer a presença de Deus em resposta à sua entrega, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra te fazendo essa pergunta: tem profeta na tua casa? Tem profeta na tua casa? Que você, homem, seja profeta no teu lar, sacerdote da tua família. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus.